Glória a Deus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Você está feliz? Eu estou feliz porque eu estou na casa do Senhor. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém? Abra sua Bíblia. No livro de Ruth. Capítulo 1. No verso 16. Me acompanhe. Diz assim o texto, Ruth 1, verso 16. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Esse versículo é um versículo muito especial e hoje a gente vai falar sobre o poder das nossas escolhas. Como aquilo que a gente decide tem um peso tão grande sobre a nossa vida e tudo que leva o nosso nome. O contexto desse versículo é a história de Ruth e Noemi, que todos nós conhecemos. Vou dar uma pincelada, não vou aprofundar, porque em casa você vai fazer isso. É um texto muito bom de ler, muito gostoso. E aqui o contexto é Noemi, com seu marido, vai para a terra de Moabe, chega lá, Noemi fica viúva, passa um tempo, seus filhos crescem, seus 2 filhos se casam com as moabitas, que foram essas mulheres que a gente acabou de ler, e aí, depois de um tempo, os filhos morrem também. Então, Noemi e aquelas 2 noras agora se encontram em luto. E aí, Noemi ouviu falar que lá na terra de Judá, Deus tinha se lembrado do seu povo e tinha liberado alimento para eles. Então, ela se empolgou e falou, vou voltar para a minha terra, porque aqui não está dando, muita dor, muito sofrimento. E a Bíblia fala que no caminho de volta para a terra de Judá, ela, de uma maneira até muito sensata, ela olha para suas 2 noras, provavelmente mulheres novas, e fala para ela, olha só, volta para a família de vocês, não precisa me acompanhar. E a Bíblia vai falar que elas caem no choro, as 2 choram alto. As 2 choraram, Orfa e Ruth. E aí Noemi tenta ainda argumentar. Gente, por acaso eu tenho filho dentro do meu ventre? Se por acaso hoje eu engravidasse, vocês esperariam crescer para se casar de novo? Pelo amor de Deus, voltem para as suas famílias e voltem para os seus deuses. Noemi tentando argumentar com elas. E a Bíblia vai falar que elas choraram de novo alto. Uma tristeza sem fim. E aí a Bíblia vai dizer que, antes disso, Noemi libera uma palavra de bênção para elas. Eu imagino que o relacionamento delas 3 eram muito bons, porque ela fala assim, volta para a família de vocês, eu vou pedir a Deus para que Ele seja tão bom com vocês, como vocês foram, com os meus filhos e comigo. Então, ali você entra na história e você vê como era um relacionamento bom de Orfa, Ruth e Noemi. E aí, quando elas choram alto pela 2ª vez, a Bíblia vai falar o seguinte, Orfa dá um beijo em Noemi, emocionado, e volta para sua casa, volta para sua família e para os seus deuses. Mas veja bem, Ruth tem uma atitude diferente. A Bíblia vai falar que ela foi o versículo que nós lemos, Ela fala mais ou menos assim, olha só, Noemi, para de insistir, porque eu não vou te abandonar. Eu não já decidi, não vou voltar para os meus deuses, não vou voltar para a minha família. Eu vou te seguir. O teu Deus vai ser o meu Deus. Aonde você morrer, ali também eu morrerei. E quando a gente fala de escolhas, essa história aqui, a história de Ruth, salta aos nossos olhos, por quê? Porque Ruth, por causa da escolha que ela teve, uma escolha diferenciada, ela viveu coisas grandiosas e extraordinárias que ela não imaginava.
E eu não sei se você consegue entender o peso que era largar Moabe para Ruth, que era moabita. Largar a cultura dela, largar os deuses, a religião, largar o meio em que ela estava acostumada. E aí a gente pode pensar, mas talvez Noemi tinha ali alguma garantia voltando para sua terra. Que nada, não existia garantia. A escolha de Ruth foi pautada simplesmente na fé que ela tinha no Deus de Noemi. Ela foi com a insegurança e com a incerteza. O que elas encontrariam lá? Não tinha garantia. E aí a gente já fica refletindo, quais escolhas nós temos feito em nossa vida, em nosso ministério, na nossa família? Será que hoje você vive efeito de uma escolha que você fez algum tempo atrás? E as escolhas podem ser boas, muito boas, mas também podem ser ruins. Deus te trouxe aqui nessa noite chuvosa para te orientar, para te dar uma chave, que você decida escolher, não pelo que vê, não pelo cenário, mas pela fé que você tem em Deus. Você entende isso? Você pode dizer glória a Deus, amém? Tem situações que não é fácil, irmãos, a gente escolher. A escolha nem sempre é fácil, nem sempre é favorável, mas nós precisamos escolher baseado na fé que a gente diz que a gente tem. Amém? Glória a Deus. E aí Ruth, com essa resposta dela tão convincente, né? A gente leu que Noemi falou, quando viu que não tinha mais jeito, que ela estava decidida, Noemi parou de insistir. E ambas voltaram lá para a terra de Judá. E nessa resposta de Ruth, meus irmãos, a gente vê aqui, né, porque a fala, ela é a expressão daquilo que a gente carrega. Veja bem, quando nós dizemos que temos fé no Deus que nós servimos, irmãos, não se engane, você será testado em relação a essa fé. Deus sempre testa a nossa fé para ver a medida que ela está. Essa semana eu passei uma situação de quinta-feira para cá, que a minha fé foi muito testada. Talvez você se identifique com isso. Apareceu no exame algo que era suspeito. O que é suspeito não é certo, né, irmão? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E a mente, como fica? Me diz. Se tiver, como vai ser? Como não vai ser? Até o dia do resultado do exame, imagina, coitado do meu marido, né? E depois que passou, que deu tudo certo, que a suspeita, não tinha nenhuma suspeita de nada, eu fiquei pensando, Deus, como nós somos provados e testados. Porque a gente diz que é fé, mas, irmãos, as oportunidades ruins, os cenários que às vezes não são tão bons, na verdade é uma oportunidade de nós demonstrarmos para o nosso Deus a fé que nós temos nele. Talvez você esteja num cenário que não seja tão bom, mas sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus precisava te dizer, essa é a oportunidade que você tem de fato, comprovar e mostrar ao teu Deus a fé que Ele mesmo te deu. Você está pronto, irmãos, para viver esse teste? Eu quero que você saia daqui pensando, sabe, refletindo, porque as escolhas, a gente faz escolha todo dia. A gente acorda decidindo alguma coisa, qual a roupa que vai vestir, como vai ser o dia, o que eu vou fazer. Você está a todo momento fazendo escolhas. Tem escolhas que não comprometem, irmãos, a nossa fé nem a nossa salvação. Mas tem escolhas que, se forem mal feitas, vai comprometer até a tua salvação. E Deus hoje está nos dando um alerta. Quais as escolhas que você tem feito na sua vida? O que você tem colocado, irmãos, como prioridade? O que tem roubado o lugar precioso de Deus na tua vida? É isso que o Senhor quer que a gente entenda nessa quarta-feira. Glória a Jesus. Nada pode roubar o lugar do nosso Senhor na nossa vida. Nada, nada. Amém? A Bíblia fala que Ele é ciumento, né? Deus nos ama tanto. Uma vez eu falei isso para o meu filho, mãe, mas o ciúme é um negócio bom, não é ruim? Falei, meu filho, isso é amor. Quando a gente ama muito alguém, a gente tem ciúmes, a gente quer só para a gente. Jesus não negocia a sua vida, Ele quer exclusividade.
Ele quer ser o dono da tua história, sem exceção. Ele nos ama tanto que o desejo dele nesta noite é que a gente saia daqui mais responsável e mais consciente com as escolhas que nós temos feito. Aleluia, glória a Deus. E nessa fala de Ruth, né, a gente analisa aqui alguns princípios espirituais, como a fé. Ruth escolheu seguir Noemi, como eu te falei no início. Não tinha, irmãos, segurança. Noemi não falou para elas: olha só, minhas noras, vem comigo, porque lá eu ouvi dizer que Deus está abençoando, porque ela saiu também, quando saíram de lá, ela e seu marido, o cenário lá não estava bom, irmãos, estava caótico. E aí ela decide voltar, mas ninguém tinha prometido nada para ela. O Noemi, vem, que tem pessoas aqui que vão te ajudar. Não havia. Ninguém tinha passado um WhatsApp para ela com nenhuma garantia. E quando uma mulher nova decide acompanhar a sua sogra, abandonar toda a sua vida, inclusive os seus deuses, isso compromete muita coisa para ela. Talvez não tenha sido uma decisão tão fácil, mas eu vejo aqui uma mulher de fé, porque ela escolheu seguir aquela sogra, ela escolheu acompanhar aquela mulher, e eu acredito que com muito amor ela decidiu cuidar daquela mulher. Ainda que isso implicasse ela não se casar mais, porque era muito difícil para a cultura da época, essa escolha. Noemi amava tanto aquelas meninas que ela falou: volta, para que vocês recomecem a vida de vocês, se casem de novo. Mas Ruth não. Ruth fez uma escolha muito difícil para ela, como mulher, dentro do cenário, do contexto, da cultura da época. Mas a Ruth tinha algo muito especial dentro dela, que era a fé em um Deus, que ela conheceu entrando para a família de Noemi. A Bíblia não fala quais as experiências que ela teve, a Bíblia não fala, não dá maiores detalhes, mas pela resposta dela, ela faz uma aliança com Deus, com Noemi, mas também com Deus da Noemi. Isso aqui lembra, irmãos, quando se fala de aliança, tem que ser algo que é inegociável, sabe? Aliança para Deus é muito sério. Por isso que o casamento é muito sério, é uma aliança inquebrável. Quando Deus fez uma aliança com o seu povo, a ideia de Deus, o que Deus deixou de ensinamento era isso. É algo para sempre, eterno. E o texto dela, expõe para a gente essa fé que aquela mulher tinha em Deus. E a gente está nas quartas especiais, no mês da mulher, em que minhas irmãs que me antecederam aqui, foi uma bênção também, acompanhei. Mas Deus também não está abençoando só as mulheres, os homens também, tá bom? Amém? A revelação aqui vai ser para os homens. Os homens já levantaram a mão. Glória a Jesus. Mas cadê as mulheres da Igreja Batista Luz? Nunca vi um povo tão bonito, né? Como tem mulher bonita aqui. Glória a Deus. Tenho certeza que você é inteligente nas suas escolhas. Que a partir de hoje, tudo que você decidir na sua vida seja debaixo da bênção do teu Deus. Amém? E aí ela decide ir. E Hebreus vai falar algo interessante, né? Aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E, irmãos, não sei se você pensa assim, mas a fé é um negócio mais doido que a gente, né, pratica. Porque, veja bem, o que é fé para você? A gente, né, se pauta, se baseia na palavra do Senhor. A palavra vai dizer assim: a fé é o firme fundamento. Beleza, firme, fundamento das coisas que se esperam. Não chegou, não aconteceu, mas é o firme fundamento, vai vendo, das coisas que se esperam. E a prova, irmão, o que é prova? Eu vou te provar isso, você vai trazer uma realidade, não é? Eu vou te provar que esse óculos é bom, você vai pegar, você vai analisar. E olha o que o texto fala. E a prova das coisas que a gente não vê. A gente não vê. Mas a fé nos dá a prova daquilo que a gente não está vendo. Diz isso não é um negócio mais doido. Por isso que às vezes a gente leva a fama, né, de ser um povo doido. Eu acho que eles até têm razão. Porque nem chegou, mas eu acredito e vivo como se já tivesse comigo, como se já tivesse entrado na minha casa, como se a salvação já tivesse alcançado a minha família, como o milagre que eu espero já estivesse ali comigo. Isso é fé, irmãos. É a fé que a gente precisa ter
como homens e mulheres de Deus. É a fé que talvez Noemi tivesse ali naquele momento decisivo da sua vida. E quem conhece a história sabe como essa escolha, como essa decisão abençoou a vida daquelas duas mulheres. É uma história linda. Quero te deixar bem curioso para você chegar em casa e ler essa história. São poucos capítulos. Mas como elas foram abençoadas por causa de uma escolha bem feita, pautada, baseada na fé de um Deus que aquela família servia. Aleluia! E a fé, irmãos, muitas das vezes é uma isca de Deus para nos levar por caminhos, às vezes, muito diferentes. Caminhos, às vezes, que você fala, meu Deus. Tipo assim, né? O povo diante do mar, com os egípcios atrás, com o povo lá perseguindo de Faraó, tem o mar na frente. E aí, acabou? Para quem é natural, acabou. Não tem mais jeito. Talvez é o que você esteja pensando, essa situação não vai mudar, não tem mais jeito. Mas para quem tem fé, o olhar é apurado. É tipo assim, ó, não sei o que vai fazer, mas o livramento vai vir, o escape vai chegar. Não sei se o mar abre ou se eu ando por cima dele, não sei o que vai acontecer, mas a gente vive o sobrenatural. Deus hoje nos trouxe aqui para nos convidar a viver o sobrenatural. Sai da racionalidade, sai do natural. Vamos passar a enxergar com a fé que Deus nos deu. Não a fé natural, não uma crença comum, popular. Eu acredito que vai dar certo. Tem muito crente assim, né? Vai dar certo, mas dentro dele está assim, vai nada. Sei o que vai acontecer, meu Deus, estou enrascado. Mas você, que é um filho de Deus com fé, para você, olha, não sei o que vai acontecer, mas vai. Pode esperar. Não é assim? Pode aguardar. Quem aqui já viveu um milagre sobrenatural? Grandão. Eu já vivi alguns milagres na minha vida. Meu filho é um milagre, né? Deus abriu a porta só para o Mateus vir, depois fechou e até hoje não veio, né? E a gente é bem empenhado, se é que vocês nos entendem, mas a madre fechou. Milagre. Milagre quando eu fiz minha faculdade, milagre. Então, hoje, quando Deus fala assim, ó, esse cenário está difícil e impossível, mas eu vou fazer. Amém, Jesus. Tranquilo, estou crendo, porque eu já me acostumei com a forma sobrenatural do Senhor Jesus agir na minha vida. É isso que o Senhor está falando para você nessa noite. Creia, absolutamente creia. Acima de tudo, creia, porque aquilo que você espera vai chegar. Tira essa imagem de um Deus mau. Eu pequei, o Senhor nunca vai me abençoar. Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Existe um sangue que nos limpa, que nos santifica, que nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que o Senhor fala conosco. Deus é bom. Ele é um bom pai. Aumente as suas expectativas em relação ao Deus que você serve, porque Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. E a minha fé me deixa ousada para falar, quem sabe por esses dias você não vai ter surpresas do céu naquilo que você está pedindo. Eu creio. Creio demais. Se acostume, Deus não mora dentro de uma caixinha. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Eu sinto isso forte no meu espírito. Deus vai te surpreender. E me fala depois. Fabi, vem cá que eu preciso te contar. Tenho certeza disso. Amém? O que a gente vê na fala dela? Compromisso e aliança, como eu disse. É uma escolha que envolve fidelidade e permanência. Não é acreditar, irmãos, quando está favorável. Não é acreditar quando tudo está bem. 5 dias me desestabilizaram. E eu me avaliei e falei, Deus, meu Pai, estou precisando reforçar aí um pouquinho mais a fé que eu tenho. Quando Deus fez uma aliança com seu povo,
O compromisso dele com o seu povo era esse, de permanência e de fidelidade. Desde que não houvesse pecado, e como eu disse, ele é ciumento, não podia trair ele com outros deuses. Era exclusividade. O teu altar está exclusivo para ele? Como é que está o teu altar de adoração? Como é que está o teu momento com Deus? Será que Deus tem achado alguns minutinhos do teu dia para ele falar com você através da palavra, através da oração? Como é que está a devocional? Você está lendo o livro que a igreja está lá envolvida, lendo lá naquela devocional, mensagens maravilhosas? Deus tem te encontrado todos os dias? Não me responda, tá? Para não ficar feio, só pensa. Glória a Deus, porque a partir de hoje, se não está, vai ficar. Amém, igreja? Compromisso, permanência. Olha que texto lindo que Jó fala, no capítulo 22, verso 21. Apega-te a Deus e tem paz. E assim sobrevirá o bem. No texto que a gente fala aqui, que a gente leu, a Bíblia vai falar que Noemi se apegou, que Ruth se apegou a Noemi. Ela se apegou. E esse apego fez com que ela fizesse a melhor escolha da vida dela. Às vezes o nosso problema é se apegar a quem não devemos. Se apegar com pessoas tóxicas, se apegar com pessoas que se escarnecem da tua Bíblia, do Deus que você serve, da tua fé, te ridiculariza por causa da fé que você tem. Apegue-se a Deus, apegue-se a pessoas que vão te ajudar a chegar no céu, apegue-se com pessoas que creem, que oram junto com você, que choram junto com você. Deus vai botar pessoas ao seu lado. Porque é importante, né? Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. Por que de se apegar? Há quem diga, eu não me apego a ninguém, esse negócio de se apegar é besteira. Deixa eu te falar, Deus nos fez assim. A nossa estrutura cerebral funciona desse jeito. A gente precisa se apegar, mas a gente precisa saber a quem e onde se apegar. A gente precisa sair daqui pensando sobre isso. De repente, você vai precisar fazer alguns desapegos na sua vida, que o Espírito Santo já está te esclarecendo, já está falando com você. Ei, desapega disso aqui, porque isso não está sendo bom para você. Desapega dessa amizade, porque não está te fazendo bem. Sabe? Deus já está falando com algumas pessoas aqui. E um outro princípio que a gente vê é a mudança de identidade. Como eu disse, ela abandonou toda a sua história. Isso também remete para nós o momento da nossa conversão. Quando a gente aceita Jesus, entrega a nossa vida a Ele e diz para Ele que o governo da nossa vida agora está na mão dEle, isso fala de abandono. A gente abandona toda uma identidade pecaminosa, a gente abandona toda uma vida que vai contra os princípios de Deus para a humanidade. A gente abandona tudo isso para quê? Para ter uma nova identidade. E como foi dito aqui pelo nosso irmão, que estava falando do programa 30 Semanas, né? Uma identidade de filho amado, de filha amada do Pai. Todas as nossas lacunas, todas as nossas escuridões, quando a gente entrega o governo da nossa vida para Ele, são preenchidas. Não há do que falar, irmãos, de tristezas, não, agora a gente tem um Pai que cuida de nós. Agora a gente tem um Pai que passa nos tempos difíceis conosco. Antes, você passava nos tempos difíceis sozinho, na solidão. Agora não, pode até vir, o fogo pode até aumentar. O mar pode até estar bravio, a diferença é que agora tem um Deus. Tem o quarto homem da fornalha que está conosco, tem um Deus que manda a onda, que manda o mar bravio se acalmar. A diferença é que agora nós não estamos mais sozinhos, não somos mais órfãos, não estamos abandonados, nós temos um Pai. Aleluia! E às vezes o inimigo da nossa alma tenta roubar de nós essa identidade de filho. Mas lá naquela vez, lembra? Lá atrás, lembra quando você fez aquilo? Nem Deus lembra mais. E você fica chorando por algo que é mentiroso, porque nem Deus lembra. A Bíblia fala que os nossos pecados, o que Ele faz com os nossos pecados? Pega uma plaquinha e fica assim, te lembrando? Lança no mar do esquecimento. Por isso que eu e você estamos aqui. Nós somos livres em Cristo Jesus.
Nós somos limpos pelo sangue de Jesus. No mundo espiritual não há acusação. Irmãos, sangue é moeda de troca no mundo espiritual. Por isso que Jesus precisou morrer e derramar o sangue dele para nos resgatar. No mundo espiritual não há o que falar de acusação, porque no sangue de Jesus nós somos santificados. No sangue de Jesus a proteção, no sangue de Jesus nós estamos blindados contra todo ataque do mal. Você toma posse dessa palavra para a sua vida? Então volte para sua casa muito tranquilo, porque você está guardado, você está debaixo do sangue de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Esses foram alguns 3 princípios cristãos que a gente vê na fala dela, mas eu também queria falar um pouco dos princípios psicanalíticos que a gente vê aqui, que é a minha área. E o que a gente vê? Ruth rompeu com seus antigos padrões. Ela decidiu ter uma nova identidade a partir daquela decisão. Qual foi? Seguir com a sua sogra para uma nova vida em um novo lugar e um novo tempo. O que iria acontecer? Não sabiam. O como seria? Não sabiam. Elas só sabiam que precisavam sair de Moabe para ir para a terra de Judá. Aleluia. Tem uma teoria bem interessante que fala que as nossas decisões conscientes, aquilo que a gente faz sabendo que está fazendo, não aquilo inconsciente, que você faz quando vê por que eu fiz isso. Não. As decisões conscientes que a gente toma, elas têm um poder transformador, capaz de mudar a nossa forma de pensar e as nossas ações, porque é uma sequência, é igual quando você derruba um dominó que vai todos, né? Assim, quando a sua mente, a sua forma de pensar muda, automaticamente tudo vai mudando também. Seus sentimentos, que primeiro vem o pensamento, depois vem os sentimentos. E automaticamente o último a mudar é o quê? As suas ações. Então a primeira mudança que precisa acontecer na nossa vida começa daqui. Não sei qual foi o momento que Ruth teve, que ela se convenceu que ela precisaria servir ao Deus da sua sogra, do seu marido, que ela precisaria ir para a cidade onde adorava a esse Deus. Não sei qual foi o embate onde Deus achou um espaço para falar àquela mulher: você precisa vir para a cidade, para a minha cidade, a cidade dos meus filhos, você precisa me servir. Ela estava muito convencida. Quando Deus fala conosco de forma tão profunda, causando esse impacto, a gente se convence que não há outra escolha para nós, senão servi-lo com toda a maneira que ele merece, que ele é digno. Então, quando a gente começa a trabalhar a nossa forma de pensar desta maneira, os nossos comportamentos serão mudados. Por exemplo, na prática é assim: o diabo vai falar, não faça isso porque você não vai conseguir. Olha para trás, olha sua família, olha o contexto. Mas aí o que você precisa fazer quando vem esses pensamentos? Não, em Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está mudando padrões de pensamentos e de comportamentos na sua vida. O nome disso é neuroplasticidade, mas eu vou avançar por causa da hora. A base bíblica que a gente tem para isso, irmãos, está lá em 2 Coríntios 10:5. Olha que interessante. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Toda vez que eu oro, eu costumo pedir, declarar essa palavra: Deus, pega o meu pensamento e subjuga a Ti. Leva cativo, subjugar é levar cativo. Subjugo a Ti agora, porque o meu pensamento não pode me governar, ele precisa estar subjugado ao Teu querer e à Tua vontade na minha vida. Amém? Quando você for orar, você peça ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, eu declaro minha mente cativa a Ti. Cativa a Ti, cativa a Ti, sem espaço para desobediência, sem espaço para pensar em fazer nada que Te desagrade. Tem aquele também que é bem conhecido: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Irmãos, para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, aonde que precisa acontecer? Transformar onde? Mente. Não tem segredo, irmãos, é isso. É claro. É o que a Bíblia nos garante. Escolhas que geram efeitos na nossa vida.
Ruth não apenas escolheu ficar com Noemi, ela agiu. Ela decidiu, a decisão dela envolvia uma ação. Qual era? Seguir com a sua sogra. Ela foi colher espigas, ela se esforçou, ela aceitou aquele processo. Não há registro de reclamação, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que ela não tenha reclamado, porque ela saiu muito decidida. E quando a gente está decidido em algo, o resultado positivo, ele é questão de tempo. Ela foi lá, passou pelo... Não foi fácil. Você vai ler a história, você vai entender. Ela catava o que caía. Havia uma colheita e o que ia caindo, que já era um costume, ela pegava para ter o que comer com a sua sogra. Você tem noção do que é isso? Às vezes as escolhas que Deus quer que a gente tome vai exigir de nós, irmãos, muita coragem. Vai exigir de nós força e decisão. Tá difícil, mas eu vou porque eu escolhi. Tá difícil, mas eu creio porque eu carrego uma promessa. Tá difícil, mas eu estou vendo Deus agindo na vida do meu irmão. Ele vai agir na minha também. Aleluia. Convicção. Lembra que você tem uma aliança com Deus. Permanência. Não é uma aliança só nos tempos favoráveis. E tem uma história bem interessante, que é de um homem, de um soldado, que eu achei muito interessante. Porque às vezes, irmãos, a gente mesmo, por escolha própria, entra em cenários mentirosos. A situação não é do jeito que você está pensando, mas você está convencido, porque não subjugou o teu pensamento a Cristo, de que aquilo é real. E aí chega alguém e fala, olha, Fabiana, não é bem assim. Pensa por esse lado. Não, é isso e acabou. Conhece alguém assim? Aqui não tem não, né, irmãos? Glória a Deus. E aí tem a história real de um soldado, tem até um filme dele, depois você procura, que é o soldado Hiro Onoda. Foi um soldado da época da Segunda Guerra Mundial, lá da China. E olha que interessante na história dele. Ele foi da China não, desculpa, do Japão. Ele foi um oficial do exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Ele recebeu ordens do seu superior para que não acreditasse em ninguém que chegasse perto dele e falasse, a guerra acabou. Não acredita porque é mentira. Você não pode se matar. Você não pode abandonar a guerra. E ele acatou aquela ordem do seu superior. E assim foi. Só que o que acontece? A guerra acabou. O chefe lá do Japão se rendeu aos Estados Unidos. Mas ele e 3 amigos ficaram naquela mata, achando que a guerra ainda estava acontecendo. E aí foram lá avisar eles, né? Um amigo morreu, levou um tiro, os outros 2 também morreram. Acabou que ele ficou estou resumindo ao máximo, cada hora. Acabou que ele ficou sozinho lá, acreditando que estava dentro de um cenário de guerra. Não, a guerra não acabou. A família, as pessoas que iam lá avisá-lo que a guerra tinha acabado, ele não acreditava, porque ele tinha recebido uma ordem. A família mandou cartas, não adianta, nada convenceu. Sabe quanto tempo esse homem viveu nesse cenário mentiroso? Quem arrisca? Quem chuta aí? Você conhece a história. Quem falou 30 anos? 29 anos, quase 30. Que isso? Num cenário que a guerra só estava na cabeça dele. Eu não estou falando de 3 dias nem 3 meses. Estou falando de quase 30 anos. Consegue alcançar? Não acreditou em ninguém. As pessoas iam lá, falavam, não acreditou. Aí o governo se mobilizou, foram lá, acharam o superior dele, né, que era um bibliotecário. Foi lá, o camarada acha que ainda está na guerra, vamos lá. E aí o superior dele foi lá e falou que a guerra tinha acabado. E aí, só aí, ele acreditou e saiu. E pela primeira vez, depois de 30 anos, ele chorou copiosamente. E por que eu estou te contando essa história? Esse camarada vivia com medo, lutando batalhas que não existiam. Ele estava preso numa crença mentirosa, equivocada, de uma guerra que só estava na mente dele. A libertação só aconteceu quando alguém de autoridade lhe disse que ele poderia sair daquele cenário. Olha, eu não sei quanto tempo você está lutando uma guerra
que para você parece que não tem fim. Eu sei que existe um superior na casa, que é o dono da casa, que se chama Jesus de Nazaré, que hoje está dando fim em guerras de muitas vidas aqui nessa noite. Ei, essa guerra aí já acabou há muito tempo. Sai dela, em nome de Jesus. Escolhas. Você precisa hoje fazer uma escolha que vai te resgatar de cativeiros que você entrou por si mesmo. Acabou. Existe um general que nunca perdeu batalha, não sabe o que é derrota, que veio na casa hoje para nos resgatar dos cenários mentirosos que o diabo tem colocado nas nossas vidas. Você precisa acreditar em Jesus, que Ele já te tirou desse cativeiro, que Ele já te tirou desse cenário ruim. Você precisa colocar sua fé agora em ação e declarar: Deus, eu creio que a guerra acabou. Eu creio, Senhor, que eu não preciso mais lutar. Irmãos, lutar demais cansa. Tem gente que fala: eu sou guerreiro, eu sou guerreiro. Eu prefiro falar que eu sou filha, porque guerreiro guerreia, irmão. E guerrear todo dia não é fácil, não. Os guerreiros, eles guerreiam quando tem guerra. Eu sou filha todos os dias. Quando tem guerra, eu vou lá e guerreio como uma boa guerreira. Mas eu volto para o meu papel de filha. O Senhor está falando: ei, você está cansado. Tantos anos lutando, guerreando. O Senhor está falando: tem descanso para você. Vem para o seu lugar de filha e deixa as guerras que eu luto para você. Eu creio que hoje Deus está dispensando anjos para as nossas guerras, para nos dar alívio e para nos dar descanso. Você veio hoje aqui para receber descanso da parte do teu Deus. Você crê nessa palavra, irmãos? O que ainda estamos carregando que Jesus já venceu por nós? O que a gente está insistindo, irmãos, em algo que Jesus já venceu? Quais são as mentiras que você tem acreditado até agora, que o diabo tem te convencido? Ei, hoje Jesus está trazendo luz para você, está clareando situações para que você tenha discernimento e lucidez, para tomar as melhores ações, as melhores escolhas. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você não vai ser mais enganado, nem confundido. Tem clareza da palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Sabe aquela sensação de nadar e morrer na praia? Acabou para você, em nome de Jesus. Tem um vídeo muito engraçado que eu vi esses dias na internet de um camelo se esbaldando nas águas do mar. Não sei se alguém aqui já viu, é muito bonitinho. E a frase que estava lá é: não é porque você se habituou ao deserto que você não mereça o mar. Camelo é um animal do deserto, ele é preparado, estruturado para viver no deserto. Mas ele se esbaldando no mar foi a coisa mais fofa que eu vi naquele vídeo. Eu falei: é verdade. Às vezes, por causa da nossa história, das dores, a gente se acostuma com a dor e acha que nós não merecemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Deus está te trazendo aqui para dizer: você não foi feito para o deserto. O deserto é passagem. Você foi feito, criado para ser filho e filho amado de Deus. Chega desse deserto na sua vida. Encerra com ele hoje, porque hoje Deus está estendendo a mão para te arrancar desse cenário que já passou do tempo de você sair dele. Amém? Eu queria encerrar, fazer uma oração junto com você, nos poucos minutos que me restam, te perguntando: como que você está vivendo a sua vida, meu irmão, minha irmã? Como esse soldado, Onoda, preso a algo que já acabou, ou como Ruth, escolhendo avançar para algo novo? Quero te dizer que Deus tem algo novo para você. Eu quero te dizer que hoje você saiu da sua casa para ouvir essa palavra. Deus tem algo novo para você. E eu quero orar com você, você que está cansado, você que está tão cansado de lutar, tão cansado de guerrear, está tão cansado. Ei, eu quero te dar a mão e falar: tem lugar nos braços de Deus para você. Tem lugar nos braços de Jesus, no colo de Jesus, para a sua vida nessa noite. Você pode ficar de pé?
nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero te convidar a ter a fé de uma mulher que viveu um resgate sobrenatural. E Ruth, ela estava caminhando quando ela decide voltar com a sua sogra para o propósito. Ela estava caminhando em direção ao propósito que Deus tinha para a sua vida. A Ruth entrou na linhagem de Jesus. Se eu não me engano, foi bisavó. Não é bisavó de Davi? Cadê os... irmão Alex? Pastor Alex. Olha como foi especial essa mulher. E aí, eu queria que você pensasse, e se Ruth decidisse, como órfã decidiu, dar um beijo na sua sogra e voltar? E se? Mas hoje eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Quero declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Quero declarar um tempo de alegria, de paz. Não mais de guerra, mas de paz. Eu quero que você saia daqui hoje descansando nos braços do Pai. Ah, Jesus, como eu amo a Tua palavra, Senhor. Como a Tua palavra é linda. Senhor, muito obrigada, Pai, porque Tu deixou a Tua palavra para nós, Teus filhos, para que nós pudéssemos ser capazes, Senhor, de viver uma vida plena em descanso, com alegria e felicidade nos Teus braços. Senhor, nós não queremos ser como os discípulos que andavam contigo, mas não deitavam no seu colo. Nós queremos ser como João, Senhor, que tinha um lugar especial, tinha uma liberdade de se aconchegar nos Teus braços. Senhor, nesta noite tem pessoas que estão precisando desse aconchego, tem pessoas que estão precisando desse amor, desse acolhimento, e eu quero te pedir, traz os Teus filhos, Senhor, Tuas filhas, para os Teus braços nessa noite, e encerra as guerras, Senhor, dessas vidas, dessas famílias. Encerra, Senhor, todo levante do maligno para roubar a paz dos Teus filhos. Eu quero liberar um novo tempo, Senhor, pautado na Tua palavra. Senhor, que diz, que nos garante que há um novo tempo, Senhor, para as nossas vidas, que há um tempo de paz, há um tempo de milagre, há um tempo de cura. Senhor, eu libero sobre os Seus filhos, meus irmãos, nesta noite, Senhor, um tempo de cura, de paz, não mais de guerra, um tempo de vitórias, Senhor, para a glória do Teu nome, porque quando a vitória chega na nossa vida, na vida do crente, é para glorificar o Teu nome. Ah, Jesus, eu quero te pedir uma fé especial, grandona, Senhor, para que a gente viva nesta terra, Senhor, mas com os olhos naquilo que verdadeiramente importa, que é a Ti, que é o reino dos céus, que é a eternidade. Senhor, aumenta a nossa fé nesta noite. Nós precisávamos ouvir, Senhor, que Tu está nos dando uma porção dobrada de fé nesta noite, para a glória do Teu nome. Pai, obrigada por este momento, obrigada por cada vida que está aqui na Tua casa, porque entendeu, Senhor, que aqui é o lugar da vitória. Se a nossa vitória não vir de Ti, não virá de outro lugar. Obrigada, Jesus, louvado seja o Teu nome. Essa é a oração que derramamos aos Teus pés na noite desse dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.